Fala pessoal, tudo bem? Chegando com análise e opinião aqui no canal do Valuzeiro, neste dia 23 de abril de 2022. Vou falar a respeito da primeira vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro diante do Grêmio, 1-0, gol do Bruno Rodrigues. Vou pedir a você que após assistir esse vídeo, caso tenha gostado, deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo para que ele possa ficar mais relevante. Além de, é claro, também se inscrever no canal do Valuzeiro e ativar as notificações. O canal do Valuzeiro que é apoiado por KTO Brasil. Você que ainda não está registrado na KTO, quando for fazer o seu primeiro depósito, se você utilizar o cupom VALU, vai ter 20% de free bet. Isso mesmo. E isso é válido para depósitos até R$100. KTO Brasil, onde a diversão acontece. Daqui a pouco eu vou estar no Instagram dando palpites para você poder brincar nos jogos de hoje. O canal do Valuzeiro que também é apoiado por Mapa do Carro, onde você consegue vender o seu carro em até 60 minutos. A equipe comandada pelo Matheus, sempre pronta para atendê-lo. Marque a sua avaliação gratuitamente. Pessoal, então o Cruzeiro voltou a vencer. É importante dizer que o Cruzeiro não vencia um jogo oficial há quase 2 meses. Se não tivesse vencido o Grêmio no dia de ontem, hoje, dia 23, seriam completados 2 meses desde a última vitória em um jogo oficial do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu a equipe de Poços de Caldas, a Caldense, por 2-1. Isso aconteceu lá no dia 23 de fevereiro, era a 7ª rodada do Campeonato Mineiro. De lá para cá, jogos oficiais o Cruzeiro não havia vencido. Empatou com o Democrata de Sete Lagoas por 1-1 na última rodada, etapa de classificação do Campeonato Mineiro. Nas semifinais foi derrotado 2 vezes pelo América. Na sequência enfrentou o Náutico, também em Copa do Brasil, jogo oficial, e foi derrotado pelo Corinthians na semana passada. Alguém pode se lembrar, é claro, da partida contra o Red Bull Bragantino, mas ali foi um amistoso. Também, é claro, não há que se contar uma vitória em jogo-treino. O Cruzeiro que venceu o Juventude por 3-1 na Toca da Raposa 2, mas era um jogo-treino. Então o Cruzeiro voltou a vencer. É muito importante essa vitória em um jogo oficial. Apenas se formos considerar a questão de jogos oficiais, apenas a 4ª vitória do Cruzeiro nesta temporada, mas a gente vai falar um pouco mais. Não foi uma vitória apenas da vontade dos jogadores. Teve muitas questões táticas já colocadas pelo Pepa. O Pepa que hoje, dia 23 de abril, está completando 1 mês do seu primeiro treino no Cruzeiro. Isso mesmo. O Pepa comandou o primeiro treino no Cruzeiro há 1 mês atrás. E a gente já consegue ver, eu pelo menos, algumas questões bem interessantes na forma do Cruzeiro jogar tanto com a bola quanto também sem a bola. Então, pessoal, ontem vamos falar um pouco. O Grêmio veio com a seguinte formação a campo: Gabriel Grando, o lateral direito foi o João Pedro, Bruno Alves e Kahneman defesa, o lateral esquerdo Diogo Barbosa. No meio campo, Bitelo, Lucas Silva, Natan, Franco Cristaldo, Vina. E no comando de ataque, é claro, Luiz Soares. O Grêmio do Renato Gaúcho veio com uma proposta de congestionar o meio-campo, marcava com 5 jogadores, deixava somente o Luiz Soares à frente, e o Cruzeiro foi escalado pelo técnico Pepa da seguinte maneira: Rafael Cabral, William Oliveira e Luciano Castan, Marlon, Richard, Ramiro, Matheus Vital, Nicão, Gilberto e Bruno Rodrigues. O Cruzeiro nessa habitual formação, Cruzeiro que quando não tinha a bola fechava num tradicional 4-1-4-1. A primeira linha de 4 jogadores, o Richard à frente dessa linha, depois uma linha formada com o Nicão do lado direito, mais por dentro o Ramiro, mais à esquerda e por dentro o Matheus Vital, e mais à esquerda o Bruno Rodrigues, à frente o Gilberto. Me chama a atenção, pessoal, quando eu falei a respeito que não foi uma vitória apenas da força de vontade do Cruzeiro, de todo o empenho colocado físico. O Cruzeiro é um time que, quando não tem a bola, às vezes pressiona o seu adversário, e quando ele faz isso,
me chama a atenção em apenas um mês de trabalho, como o Cruzeiro do técnico Pepa consegue trabalhar com as linhas próximas. O Cruzeiro pressiona o seu adversário com 3 jogadores às vezes, mantém a sua linha de defesa com 4 jogadores bastante alta e o restante dos jogadores estão bem compactados, uma distância curta para que o adversário possa trabalhar. Eu acho que essa semana que teve cheia, o técnico Pepa fez muito bem. Eu consegui ver uma evolução tanto em termos defensivos e principalmente ofensivos. O Cruzeiro, na minha opinião, fez um jogo para vencer o Grêmio até por mais de um gol de diferença. Muita gente talvez vá ficar com aquela impressão final dos últimos 15 minutos, onde o Grêmio realmente tentou sufocar o Cruzeiro. A gente tem que levar em consideração, pelo menos eu estou levando, a questão física, né? O Cruzeiro jogando de uma forma muito intensa, concentrada, diante de um Grêmio que tem muita qualidade. O Luis Soares é um jogador que dispensa comentários, está no meu top 10 de melhores atacantes que eu vi atuar no futebol mundial. O Vina é um jogador que eu acho interessante. O Bitelo é um jogador também qualificado. O Lucas Silva passou por aqui, pode não ser mais aquele, e não é aquele Lucas Silva de 2013, 2014. Nós estamos falando de jogadores tecnicamente que conseguem entregar algo bom à equipe do Grêmio. Comportamento do Cruzeiro, sempre competindo por todas as bolas. Outra coisa que me chamou muita atenção, a quantidade de segundas bolas que o Cruzeiro ganhou no jogo de ontem. O Cruzeiro era um time que ia para a primeira disputa de bola, não vencia. Não vencia também o famoso rebote, né? Sempre estava posicionado em uma situação que o adversário sempre levava vantagem. Ontem o Cruzeiro ganhou várias segundas bolas mesmo. Comportamento exemplar da defesa, mas aí quando eu tento ser equilibrado. Eu faço críticas à defesa, mas eu penso na defesa como um sistema, os outros jogadores também contribuindo. Claro, a gente teve lances individuais espetaculares do Oliveira, do Castan, o Marlon muito bem também, assim também como o caso do William. Mas o sistema de defesa funcionou, o Cruzeiro conseguiu se defender bem do Grêmio. É claro que a equipe gaúcha criou oportunidades, já disse, a grande qualidade que tem o Grêmio. Tem jogadores que eu tecnicamente acho muito bons. O Luis Soares é que foge dessa regra, ele não é muito bom. Ele é um extraordinário jogador, mesmo nesta fase já descendente e final da sua carreira. Então o Cruzeiro ganhou com técnica, o Cruzeiro ganhou nas disputas físicas, e eu acho que ontem, se eu tivesse de dar apenas um voto de melhor em campo, esse voto seria para o Bruno Rodrigues, que realmente fez de tudo no jogo, ajudou muito a fechar o lado esquerdo juntamente com o Marlon, e quando teve a bola partiu para cima com muito fôlego, com muita gana. Aquele Bruno Rodrigues abrindo para chutar de perna direita, quase marcou um belo gol de fora da área, e ele acabou, na verdade, também marcando o gol que deu a vitória ao Cruzeiro. Então, ontem o Cruzeiro, que jogou para um grande público no Independência, 21.605, o torcedor entendeu bem. Eu dizia na semana passada, na análise e opinião da partida contra o Corinthians, que o Cruzeiro, dentro de casa, vai enfrentar equipes como enfrentou o Grêmio, vai enfrentar o Palmeiras, vai enfrentar o Flamengo. Não há para onde se correr nesse sentido no Campeonato Brasileiro. E onde o Cruzeiro pode fazer a diferença, bem fisicamente, bem treinado, como já mostra o Pepa, impressionante. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro, aí é uma opinião particular, tenho enorme gratidão e vou sempre lembrar do trabalho que fez o Paulo Pesolano em 2022. Mas em 2023, a verdade é que os 3 meses do Paulo Pesolano não podem ser comparados a 1 mês de trabalho do Pepa. O Pepa, não estou dizendo que o time já está pronto, o time está no ideal, mas o time está organizado.
eu consigo ver claramente as ideias do técnico português em ação. Os movimentos com bola. Hoje o Cruzeiro tem dois laterais que o tempo inteiro estão afundando no campo do adversário, ultrapassando, dando opção, tanto pelo lado de fora. Às vezes acontece uma troca. Os jogadores que estão jogando aberto fazem com que os laterais venham um pouco mais por dentro. A gente vê isso tanto com o Marlon, tanto também com o William. O Matheus Vital circulando bastante. O outro jogador de meio campo, sem ser o Richard, no caso o Ramiro, tenta ajudar nessa construção também. O Richard, já por sua vez, vem auxiliar, por vezes, a saída dos zagueiros. O Cruzeiro não sai sempre com 3, sai quando essa marcação do adversário se complica mais. Então, um mês de trabalho do Pepa, realmente eu já consigo ver ideias ali colocadas. Uma vitória muito importante diante de um Grêmio que até recentemente o próprio técnico Renato Gaúcho disse que o Grêmio está em outro patamar, se comparado com os outros melhores elencos aqui do futebol brasileiro. É uma vitória que mexe no aspecto da confiança, especialmente para o desafio que o Cruzeiro tem diante do Náutico na Copa do Brasil. Precisa de vencer por 2 gols de diferença para passar a fase de oitavas de final. Se vencer apenas por 1 gol, a disputa de pênaltis vai acontecer. O torcedor muda também o astral e daí a gente vê aquela forma, aquela interação, vamos dizer assim, entre time, torcida. Eu acho que foi uma semana, o Cruzeiro, ontem a semana se encerrou, uma semana onde eu pude assistir um documentário fantástico do Das Quebradas, De Volta aos Braços do Meu Povo, e também comecei a assistir o documentário A Virada. Eu acho que ontem pode ter significado uma virada nesse ano de 2023. Se a gente não viu ontem o potencial completo desses jogadores, a gente começou a ver que era possível se tirar mais e eles também contribuírem mais dentro de campo até o dia de ontem. Claro, tem situações, o Gilberto se entregou muito, mas perdeu uma oportunidade que ele costuma não perder. O técnico Pepa até se disse não preocupado, pois vê o Gilberto literalmente dar a vida em campo. Fica a expectativa também de que o Giba possa começar a acertar os gols. Isso é muito importante para a confiança do atacante, mas foi um jogador que trabalhou incessantemente. Uma vitória do elenco, claro, tem algumas situações, o Nicão pode melhorar um pouco mais o seu ritmo de jogo, mas eu quero destacar aqui a partida coletiva do Cruzeiro no dia de ontem. Importante, Rafael Cabral e Oliveira, os remanescentes da campanha de 2022 e que hoje são titulares no Cruzeiro, fizeram ontem um jogo à altura das atuações que contribuíram para o Cruzeiro alcançar o objetivo em 2022. Tanto o Rafael, especialmente nos últimos 15 minutos, quanto o Oliveira também durante toda a partida. É verdade, acabou sendo expulso, mas entendo que foi uma partida corretíssima desses dois jogadores que, na minha opinião, vinham devendo até então nesta temporada 2023. Cruzeiro volta a campo pela Copa do Brasil na terça-feira diante do Náutico, com certeza com Independência lotado para empurrar a Raposa à próxima fase da Copa do Brasil, terça-feira às 19 horas, pessoal. Eu volto a qualquer momento aqui no canal do Valuzeiro. Vem comigo, tô contigo. Um abraço.